Shalom Adonai. A graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É bom te encontrar aqui, famílias espalhadas pelos quatro cantos desse planeta chamado Terra. Este programa, Momento da Palavra, tem como princípio exaltar, glorificar ao nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Neste momento, eu tenho certeza que Deus está indo até a sua casa, o seu lar, o seu coração, na sua mente, na sua vida, na sua família. A palavra de Deus, ela é fiel para se cumprir o que está escrito. Onde tem uma, duas ou três pessoas, Deus está reunido. Eu tenho certeza que Deus vai trazer ensinamentos, respostas, orientações e comandos para as nossas vidas. Eu não sei o que você está passando neste momento. Eu não sei quais são as suas dores, as suas percas, o que você pretende alcançar, eu não sei. Mas eu sei que Deus sabe. E o importante é o saber do Deus de Israel. Deus sabe de todas as coisas, passado, presente, futuro. Eu aprendi a sempre olhar com esperança. Tudo que eu olho com esperança que Deus pode mudar a história minha e a sua história para melhor. Eu convido a vocês agora a nós entrarmos em oração. Você que pode convidar alguém que está sendo alcançado por um canal de internet, ou TV online, ou sendo reproduzido para um programa de rádio. Chame as pessoas para poder ouvir esta palavra. Deus vai te revelar algo muito profundo da parte do Espírito Santo, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A palavra vem para nos ensinar, nos corrigir, nos arguir, nos levantar, nos ressuscitar, nos consertar, nos prosperar e nos salvar. Já abraço todos vocês com o amor de Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, todos vocês. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Vamos orar neste momento. Pai amado, Pai querido, Deus de perto, Deus de longe, Deus que sabe de todas as coisas. Senhor, pessoas, homens e mulheres, se reúnem agora neste momento da palavra para ouvir, falar aos nossos ouvidos o Senhor, meu Pai. Meu Pai, essa pessoa que está sendo alcançada pode ter tido percas, noites traiçoeiras, dias difíceis, ou pode estar comemorando um grande milagre, ou está prestes a comemorar um grande milagre. O Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Deus onipotente, onipresente e onisciente. Venha, Senhor, a nos nutrir, a nos alimentar com Tua santa e poderosa e eficaz palavra. Nutre o nosso ventre da fé, Senhor. Que coisas grandes o Senhor quer fazer no meio do Teu povo, que se alimenta da Tua palavra, do Teu nome. Seja bem-vindo, Jesus, que haja cura, salvação, prosperidade. Amém. Meus amados, hoje nós vamos falar sobre desnutridos. Sim, desnutridos. Pessoas que não estão bem alimentadas. Eu quero falar algo a vocês com muita responsabilidade e muito temor a Deus. O pregador ou a pregadora da palavra de Deus, ela tem como princípio ouvir Deus falar para depois passar o que Deus falou. Eu estou trazendo um recado do Deus de Israel à igreja na terra.
A responsabilidade está sobre a minha vida quando eu expresso que Deus falou comigo em meu quarto, em minha cama, em uma madrugada desta semana. Então eu quero passar à igreja o que Deus me passou esta semana em uma madrugada. Eu quero que vocês estejam atentos ao que o Espírito Santo falou ao meu coração, como também fala ao seu. No Salmos, capítulo 7, versículo 9, vamos meditar o que fala a palavra de Deus. Porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Deus sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Meus irmãos, o que vocês vão ouvir agora, não me julguem. Se você não acredita que Deus me visitou em meu quarto, em minha cama esta semana, se ajoelha, faz prova com Deus. Pergunta a Deus se Ele falou que a honra e a glória, o louvor e a exaltação é por Deus de Israel. Deus falou comigo nesta semana, em uma madrugada. Uma geração faminta, uma geração desnutrida, é uma geração que está para chegar mais na frente. Eu tive um sonho onde tinha uma multidão de pessoas, uma multidão de homens. Foi muito bem claro, eram homens sexo masculino, porque Deus criou dois sexos, o macho e a fêmea, o masculino e o feminino. Fora isso, é mentira de Satanás. Deus me mostrava uma multidão de homens e todos eles praticando a prática do homossexualismo. Eu observava aquela multidão e Deus falava assim comigo: esta é a geração faminta que não se alimenta da minha palavra. E Deus mostrava uma geração presente e uma geração futura muito próxima, faminta sem conhecer a palavra de Deus. Homens e mulheres que não se alimentam da palavra do Deus de Israel, estão se enganando com as mensagens, com as palavras que alimenta apenas o corpo. A palavra de Deus é para alimentar a alma. Muitos estão se alimentando do A, E, I, O, U. Muitos estão se alimentando do alfabeto, do A ao Z, apenas as letras da Bíblia Sagrada. Muitos estão lendo a Bíblia 2, 10, 20 vezes no ano, mas não se alimenta de uma palavra revelada na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela nos ensina que no mínimo, nós temos que meditar na Bíblia 2 vezes ao dia. Daniel, ele meditava no mínimo 3 vezes ao dia. Daniel orava no mínimo 3 vezes ao dia. Daniel, ele buscava a Deus no mínimo 3 vezes ao dia. E nós estamos vivendo uma geração desnutrida do Evangelho de Deus. Toda regra tem a sua exceção. Ainda tem poucos remanescentes. Ainda existe muito poucos que buscam verdadeiramente nutrir a alma. Primeiro nós temos que nutrir a nossa alma. Não adianta um corpo bonito e uma alma desnutrida. Se prepare, igreja. Se prepare para o que está por vir. Se prepare para o que está por acontecer. Se algum pregador, alguma pregadora falar ao contrário, é mentira. Vá para a Bíblia, vai ler a Bíblia. A palavra de Deus está falando, porque aquele sacia o sedento, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Nós estamos vendo jovens, adolescentes, estamos vendo velhos de cabelos brancos ou carecas, mulheres jovens e mulheres velhas, desnutridas do Evangelho de Deus. Quando Israel, ela se sentiu
perdida, com fome, com sede. Israel, naquele momento, há mais de 2000 anos atrás, ela se sentiu exausta. Essas palavras definem a situação do povo israelita. Eles estavam perdidos, com fome, sede, exaustos. Israel estava no exílio. Assim são muitas pessoas que não têm encontrado a satisfação no Deus de Israel, se sentem vazias. Eu atendo como pastor do pobre ao rico, do macho à fêmea. Eu ainda atendo as crianças, os adolescentes. Eu atendo os idosos. Eu atendo como muitos pregadores atendem várias gerações. Eu atendo ricos, milionários. Muitos deles, não todos, têm tudo materialmente e estão vazios espiritualmente. Eu atendo pessoas que são consideradas pobres financeiramente e estão bem nutridos com a palavra de Deus. Meu irmão, o que está acontecendo com você que está aí do outro lado desta câmara? Você está se nutrindo de quê? Qual o seu alimento diário? O seu alimento diário é apenas o livro do pão diário que ele traz uma mensagem bíblica. O pão diário é maravilhoso. Deus já falou muito comigo no pão diário. Mas você não pode ficar apenas meditando no pão diário. Quem sabe você é aquele apenas do pão diário ou do livrinho do Novo Testamento e rasgou o velho. Ou você só está no velho e rasgou o novo. Amado, a velha história, ela continua andando com a nova história. O Deus de lá de trás é o mesmo Deus de hoje. Uma geração desnutrida da palavra de Deus, uma geração desnutrida de amor, de misericórdia. Uma geração desnutrida da palavra de Deus é uma geração desnutrida de temor ao Senhor. E quando é desnutrido da palavra de Deus, perde o temor. Só quer mensagens que massageiam o corpo, mas que não alimente a própria alma. Davi, ele chega a um ponto de comparar a nossa vida com uma sombra. Se você for em Salmos capítulo 39, versículo 26, Davi, ele começa comparando a nossa vida a uma sombra que desaparece rapidamente. A vida é muito rápida, igreja. Davi, ele comparou a vida a uma sombra. Você olha e depois você não tem mais a sombra. Irmão e minha irmã, pelo amor de Deus, se alimente da palavra de Deus para você ter superação, resiliência. Não busque troféus, títulos, diplomas, anéis de ouro, medalhas, fortunas, ouro e prata, bronze, diamantes, se tua alma está desnutrida. Vai chegar uma hora que você não vai ter para onde correr mais. O que está por vir na terra é muito difícil, igreja. O que está para acontecer na terra, muitos olhos não vão acreditar no que verão a partir de hoje. Os nutridos na palavra de Deus, o povo alimentado na palavra de Deus, vai ter superação, resiliência. O povo desnutrido da palavra de Deus não vai suportar, não vai aguentar. Meu irmão, você abre os jornais, as televisões, filhos matando pai e mãe, pai matando esposa e filhos, mãe matando marido e filhos. É um povo desnutrido da palavra de Deus. Como pode aquela pessoa fazer uma faculdade, tinha um mestrado, um doutorado, conhecia o mundo e cometeu um suicídio, matou, adulterou? São pessoas diplomadas na carne e analfabetas na alma. Meus irmãos, se preparem para o que vocês vão ver a partir de hoje em diante.
O mundo está com um exército de Satanás, alimentado com um alimento que chama-se mentira, pecado. E onde está o exército de Deus que não se levanta em todos os lugares? Onde estão as Miriams, as Anas, as Estés? Onde estão as Déboras, os Moisés, os Abraãos que têm medo de falar? Irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade, liberta se estiver nutrido da palavra de Deus. Deus está querendo mostrar a você que os desnutridos são racionais. O evangelho humanizado, os nutridos em Deus, a oração é cristocêntrica. O louvor é cristocêntrico, este culto é cristocêntrico. Os desnutridos da palavra de Deus se preocupam se a roupa tem uma etiqueta para mostrar ao povo. Os desnutridos da palavra de Deus, se não botar uma maquiagem, uns cílios, aumentar as unhas, se tiver uma roupa cara, não quer entrar no ao vivo. Os desnutridos da palavra de Deus não pode aparecer uma ruga de expressão, não pode aparecer olheira. Os desnutridos, eles querem a carne harmonizada, eles querem a carne cheia de botox, mas a alma murcha, a alma sedenta e morrendo. Igreja, desperta você que dorme. Deus, ele veio para saciar o sedento, satisfazer plenamente o faminto. O que você está se alimentando de manhã cedo, irmão? O que você começa, o café da manhã, não começa com ovos, com bacon, com pão, com frutas. O café da manhã já começa quando abre os olhos. O primeiro café da manhã que nós temos que ter antes de ir para a mesa. Bom dia, Espírito Santo. Eu te entrego a minha vida, a minha família e este dia ao Senhor. O primeiro café é servido ainda no travesseiro. Deus, ele vem servir antes o café na nossa cama. Existem pessoas que levantam, vão para a cozinha e só comem a comida física. Muitos nem a comida ainda têm, estão morrendo de fome. Um mundo ainda que as pessoas morrem de fome de comidas físicas, é um absurdo, é uma vergonha. E aqueles que comem bem, glória a Deus, que todos venham a se alimentar também, é do alimento físico, material, o nutritivo. Mas o primeiro café da manhã, ele começa na cama, na bassuna e calavaciás. Deus primeiro está ali do lado, olhando você e a mim, esperando um bom dia meu e seu para Jesus Cristo de Nazaré. O dia, ele não começa com racionalidade, o que eu vou pagar, o que eu vou receber, o que eu vou comprar, o que eu vou vender, o emprego, e agora a gravidez, o dinheiro, como é que eu faço? O amanhecer, ele não começa racionalizando, o dia, ele começa espiritualizando. Antes de ir para o alimento material, físico, as frutas, o café, o pão, os ovos, o mel, a rabanada, nós temos que entender que tem alguém nos servindo no travesseiro ainda. Tem alguém nos servindo no colchão, na cama, na rede, dizendo: filho, eu estou aqui para te dar café aqui na cama, ó. Me dá um bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Ele fala: bom dia, alimentou a gente. Eu desejo um bom dia. Ele já começa te esperando um bom dia para ele te dar um bom dia. Ele está te dando um bom dia e você não dá bom dia. Você sai racionalizado, desnutrido. Pessoas que não dão bom dia ao Espírito Santo, pessoas que não entregam levantar da cama ao Espírito Santo, são pessoas desnutridas do conhecimento da palavra de Deus. Me perdoe, não estou te ofendendo, te humilhando, nem te apontando. Quem acusa é o diabo, eu não sou diabo. Pela misericórdia, eu sou servo do Deus de Israel, que quero ser chamado de amigo do Deus de Israel um dia. Lavassura, lavaciás. Uma mulher nutrida, um homem nutrido do poder de Cristo, já é servido o café no travesseiro, ainda na cama. Bom dia, filha, bom dia, filho, bom dia, Jesus, oh glória. Agora levanta, filho, levanta, filha. Não racionalize o seu amanhecer, espiritualize. Não racionalize o dia, espiritualize o dia. Não humanize o dia.
Coloque cristocêntrico no meio das 24 horas. Um povo desnutrido da palavra de Deus se nutre de pinturas da parede das igrejas. Uns crentes desnutridos, uns evangélicos desnutridos, uns religiosos desnutridos. Que microfone caro, microfone bonito, o som é perfeito, as caixas de som você não ouve ruído, o som é estéreo, lindo, mono. Os desnutridos chegam na igreja para olhar a qualidade do microfone, das paredes, das cores das paredes, a qualidade das cadeiras, dos bancos, a marca dos instrumentos musicais. Os desnutridos olham a mão de homens construindo paredes ainda. Meu irmão, não se nutre de paredes construídas por mão de homens. Não se nutre de microfones caros, de guitarras, de violões caros. Quando você é nutrido pelo poder de Deus, até o violão mais barato sai um louvor, um tom sobrenatural. Quando o microfone não é o mais caro, se tem a voz de Deus, o microfone se torna o melhor que tem, porque a questão não é o microfone, a questão é o pregador, a pregadora está nutrida do poder de Deus. Uma igreja caída e quer pregar no altar, caído não prega no altar. Uma igreja em pecado não prega em altar. Um homem desnutrido, uma mulher desnutrida da palavra de Deus, do Espírito Santo, transforma o altar em palco. Altar não é palco, altar é lugar de sacrifício, não lugar de shows. Altar não é lugar de aplausos para os pastores e os pregadores. Altar é lugar de renúncia, de sacrifício. Se prepara a terra. Este culto está sendo ao vivo dia 5 de agosto de 2021. Você sabe que Moisés era um homem nutrido de Deus, meu amado. E mesmo assim ele sofreu a pressão dos israelitas e bateu na pedra. E pagou um alto preço, não entrou na terra prometida de Canaã. Moisés subiu ao monte no primeiro momento, nutrido de Deus. E Deus escreveu com caneta de fogo os 10 mandamentos. Moisés foi para receber o alimento de Deus, desceu bem alimentado, e encontrou a Israel desnutrida, fazendo bezerro de ouro. E ele quebrou o bezerro, quebrou as pedras dos mandamentos. E Deus fez ele subir de novo ao monte a segunda vez. Você sabe em que época, em que mês, há mais de 2000 anos atrás, Moisés subiu no monte? Nós temos que estudar a palavra de Deus, uma Bíblia com letras, não somente com o Espírito Santo revelador. Moisés, ele subiu naquele monte num mês específico. Todos os meses são de Deus, todos os dias pertencem a Deus. Mas aquele mês foi o mês de Elu. Anote aí, Elu, E-L-U-L, Elu. Moisés, ele chegou no mês de Elu, naquele monte. Ali Deus, naquele momento, ele pediu perdão pelo povo de Israel. Todo mês, todos os dias são dias de pedir perdão a Deus. Mas aquele momento representou para Moisés e o povo de Israel o mês que foi pedido perdão a Israel por pecar ainda, construindo bezerro de ouro, depois que tudo que Deus fez, tirando aquele povo do Egito, do jugo de Faraó. Mas tem outra história também. O homem chamado Neemias, ele chorou, e o rei: o que tu queres? Cartas para reconstruir a minha cidade, o muro da minha cidade, da minha origem, do meu povo, da minha família. Vou te dar cartas, que é Neemias. Deus quer te dar cartas para te nutrir do que você precisa. Aquelas cartas nutriu a reconstrução dos muros de Israel. Amado, Neemias, quando chegou com a caravana dele, os materiais, os sambalates ficaram apavorados. E Neemias reconstruiu o muro em 52 dias, já pregamos isso aqui. Ele reconstruiu o muro em 52 dias, dia 25,
Você sabe que dia foi o dia 25? Mês de Elul no calendário judaico. Você sabe quando começa o mês de Elul para o calendário judaico? Você sabe quando começa o mês de Elul? De agosto a setembro. E essa mensagem está sendo pregada em agosto, mês de Elul. E eles tocam um shofar em Israel. Eles tocam um shofar quando começa o mês de Elul. Não importa se essa mensagem está chegando em setembro, novembro, janeiro, não importa. Mas Deus está falando hoje no mês de Elul. Eu quero te perdoar, mulher, te perdoar, homem. Deus está falando. Eu quero reconstruir o que precisa reconstruir hoje na sua vida, e nesses dias, e nesse mês. Eu quero encerrar esse ciclo na sua vida hoje, como o de Neemias, como uma grande reconstrução de uma grande impossibilidade. Neemias só reconstruiu aquele muro porque ele estava nutrido do poder de Deus. Neemias não parou para sentar com Sanbalate, porque muitos estão largando os seus cônjuges, o seu marido e a sua esposa, porque Deus deu ao marido uma esposa e a esposa um marido, para nutrir todo dia do amor, da felicidade e da fidelidade, dos beijos, abraços, a unidade, a união. E de repente uma Sanbalate, uma Jezabel, uma prostituta ou um prostituto chama a esposa, ou a prostituta chama o marido: quero conversar, quero ter uma prosa com você. E Neemias disse: eu não vou lá embaixo não, eu estou aqui em cima, na Manai, Maratsuei. Ele estava em cima da palavra, fazendo o que Deus mandou, respaldado na palavra de Deus. Eu sei o que eles querem me tirar o foco da reconstrução. Aí o marido cai, por quê? Porque ele tirou o foco da esposa e foi sentar com prostituta. A mulher adulterou porque tirou o foco do marido e foi sentar com o prostituto. Uma pessoa nutrida não cai em pecado, irmão. Pedro caiu 3 vezes porque estava desnutrido. Pedro olhava Jesus como rei para massagear ele. Pedro olhava Jesus para ele saber: eu estou andando com o rei. Se ele tivesse nutrido, ele não se perdia 3 vezes negando a Cristo. Quando Pedro resolveu deixar de ser desnutrido e nutrido do evangelho de Cristo, Pedro não negou mais Jesus e honrou Jesus até no último momento da vida dele, na morte. E muitos estão desnutridos, estão nos altares pregando. Desnutrido não pode tocar teclado, não pode tocar violão. Desnutrido não pode servir a ceia. Desnutrido não pode louvar no altar, não pode adorar o Deus de Israel. Desnutrido não pode pregar e nem orar para abrir o culto, nem no meio do culto e nem encerrar o culto. Desnutrido tem que ir para o banco, para a cadeira, se alimentar da nutrição do alimento de Deus. Mas eu sou filho de pastor, sou pregador, eu sou teólogo, eu sou doutor, eu sou apóstolo. Você é desnutrido se você não está nutrido da santidade, nutrido da obediência do evangelho de Deus. Se prepare, igreja na terra. Se prepara. O que está por vir nas famílias desnutridas é muito difícil. Famílias nutridas ainda passam lutas. Imagine famílias desnutridas. Não adianta o marido estar nutrido, bem alimentado, a esposa, se os filhos não tiverem, vai fazer os pais que estão bem alimentados sofrerem. Não adianta os filhos estarem bem nutridos, alimentados da palavra de Deus, se os pais estão desnutridos, vai sofrer os filhos. O evangelho é para crescer o alimento no pai, na mãe, nos filhos, no vô, na avó, no sogro, na sogra, nos netos e nos bisnetos, tataranetos, até a última geração que Deus te der fôlego a mim e a você, de vida. E você que está aí do outro lado, esperando apenas uma profecia, uma revelação para nutrir a sua carne. Deus está trazendo uma revelação, uma profecia para todos nós. Vamos nos alimentar, saciar da palavra de Deus, se embriagar da palavra de Deus.
desnutrido da palavra de Deus, querem massagear suas carnes, vão para os cultos como se estivessem indo para um desfile de moda. Você pode ir bem arrumado, você pode ir bem arrumada, mas que aquilo não chame a atenção mais do que a nutrição do alimento de Deus em sua vida. Deus me mostrou nesta semana, nesta madrugada, uma multidão nas ruas, desnutrida da palavra de Deus. Eu estou tentando manter os meus filhos, a minha esposa e eu, e aqueles que me permitem, bem alimentados com a palavra de Deus. Quando os nossos netos, as nossas noras chegarem, que serão bem-vindos em Cristo Jesus, eu quero alimentar as nossas noras, os nossos netos e netas com o melhor alimento, a palavra de Cristo. Nós nunca vimos de Gênesis a Apocalipse, não se conta de Gênesis a Apocalipse, uma geração tão perdida como essa geração de 5 de agosto de 2021. Nunca se viu uma geração tão caída como esta geração. Uma geração tinha uma igreja desnutrida do amor a Deus, do amor ao próximo. Geração é desnutrida, só pensa no dinheiro, só pensa em fazer bezerro para Baal. Quando nós estamos bem alimentados, nutrida a nossa alma, nós não aceitamos as bandejas de lentilhas. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto os dias difíceis não chegam. Muitos estão dando tiro na cabeça, cometendo suicídio, porque quando a coisa aperta, a primeira coisa que fala: a depressão me pegou, eu vou me matar. Não questiono quem está em depressão, ou quem teve, ou quem vai ter. Peço que ninguém tenha mais. Mas, meu irmão, só dá cabo na própria vida quem está desnutrido espiritualmente. Uma alma nutrida grita: carne você não vence. Uma alma bem alimentada. Uma alma nutrida, o cônjuge pode abandonar, a namorada pode abandonar, o namorado pode abandonar, o noivo pode abandonar, a noiva pode abandonar, o esposo pode abandonar, a esposa pode abandonar, os filhos podem abandonar, os pais podem abandonar, pode acontecer doença, falta de dinheiro, desemprego, guerra, perseguição. Não comete suicídio. Por quê? Porque a alma nutrida diz: Deus deu a vida e só Deus pode tirar a vida. Uma alma nutrida traz no nosso coração informações do Espírito Santo. Uma alma nutrida nos relembra dos 10 mandamentos. Uma alma nutrida relembra de Gênesis, Apocalipse, o que nós temos que fazer, o que não temos que fazer. Se prepare, igreja. Se prepare. Está na Bíblia. Os últimos dias serão difíceis. Mais um povo que se ajoelha, que se prostra ao Deus de Israel. Mais um povo que clama, que jejua, que se consagra, que obedece, que santifica. Mais um povo que nega a própria carne, alimenta a tua alma com a palavra do Senhor. Esse povo será chamado de um povo resiliente, remanescente, um povo mais que vencedor. Deus tem promessas para você e para mim. Mas para essas promessas se cumprirem, nós temos que estar nutridos, saciando, se alimentando, bebendo desta palavra, comendo desta palavra. Para pensar, meu irmão e minha irmã, o que está acontecendo neste momento na terra. Famílias se divorciando, filhos matando irmãos, pais matando filhos, homens espancando as suas esposas, homens agredindo as mulheres, homens matando as mulheres, adultério solto, embriaguez com álcool, os cristãos dado a copo com vinho, bebidas alcoólicas. O problema não é o copo, o problema é o que está dentro do copo.
O problema não é o namoro, o problema é o que coloca no namoro. O problema não é o noivado, o problema é o que coloca aqui no noivado. O problema não é o casamento, é o que coloca aqui no casamento. O problema não é o dinheiro, é o que faz para ganhar o dinheiro ou o que faz quando ganha o dinheiro, coisas erradas. Um homem e uma mulher nutrida da palavra de Deus, acorda de manhã, tomando café na cama com Jesus, me alimenta com bom dia, Jesus. Me alimenta que eu te entrego minha vida, minha família, este dia, minha casa, o meu emprego, o ministério, minhas finanças, minha saúde, meu relacionamento, meu casamento. Ora, Bassu. Elevacias. Meu amado, nós estamos tendo experiências. Um homem e uma mulher nutrida do Espírito Santo tem experiências com Deus. Um povo sem experiência com Deus é um povo desnutrido de Deus. Um povo sem experiência não crê nos mistérios, nos atos proféticos de Deus. Um povo desnutrido não acredita que Deus fala em sonhos, que fala em profecias e revelações respaldadas na Bíblia Sagrada. Um povo desnutrido da palavra de Deus não crê que Deus é Deus para fazer o sobrenatural acontecer. Nós tivemos uma experiência agora aqui nos Estados Unidos, no ministério Deus de Promessas, o qual é de Deus. Eu sou apenas um empregado, eu sou apenas o servo de Deus, um mensageiro que dá a palavra. Depois desse Covid, domingo agora foi o nosso 12º culto. Ficamos 14 meses sem fazer o culto presencial. Fazíamos aqui, a nossa ceia aqui, para não adoecer ninguém. E o nosso 12º culto esse domingo passado, mais uma vez, Deus nutriu nós com o alimento de Deus. Eu não sei se foi no 7º ou 8º culto, ou antes disso, ou 5º, ou não sei, que Deus falou assim: você está aqui dentro da igreja. Deus vai te levar ao sul desse país, Estados Unidos. Deus vai te levar ao sul da Flórida. Ao sul da Flórida. E lá vai ter alguém te esperando. E você vai assinar muitos papéis, muitos documentos. Te vejo com uma caneta na mão. Você está aqui dentro. Você vai ao sul da Flórida e você vai voltar com sua promessa. Se passaram 2 ou 3 ou 4 domingos, uma jovem da nossa igreja sentiu no coração de trocar o carro dela. E Deus a direcionou em uma concessionária. E quando ela chegou na concessionária, que ela parou para pensar, que ela botou no GPS dela, no Navigation, sul da Flórida. E ali, Deus mostrava ao meu coração um carro branco. Ela queria cinza. E ela voltou do sul da Flórida com o carro branco dela. Sabe, irmãos, semana passada, uma igreja que nos abençoa com cestas básicas, para nós distribuirmos as cestas básicas. Um pastor na Flórida me ligou: Pastor Castilho, pode vir hoje apanhar aqui os alimentos? Eu falei: posso, pastor? Ele falou: só tem peixe hoje, pastor. Só tem peixe. Eu falei: hoje eu vou como Pedro. O nosso carro hoje é o barco de Pedro. E ele riu. Quando eu cheguei com a minha esposa amada, a Josane Castilho lá, ele falou: pode pegar peixe. Eu fui pegando peixe. Sabe quantos quilos de peixe nós trouxemos? Mais de 120 quilos de peixe. E no caminho eu falava: Senhor, eu vou fazer como Pedro, vou voltar ao lugar que eu não pesquei nada e vou pescar muito peixe hoje. E fomos distribuir mais de 120 quilos de peixe. Tudo nas caixas, congeladinhos, lindos. Fiquei com alguns para mim ainda para cozinhar e fazer em casa, maravilhoso. E Deus nos direcionava aquela casa. A gente batia na porta. Quando batia, eles ficavam de boca aberta, recebia o peixe. No outro dia a gente recebia as mensagens. Deus sabia da minha necessidade. Deus visitou a minha casa.
Eu disse para minha esposa Josane, olha o que eles estão falando. Às vezes você passa na porta da casa de uma pessoa, você vê um carrão, uma casa linda, você não sabe o que está acontecendo ali dentro, irmão. Pessoas passavam a mensagem, Deus sabia que o senhor tinha que vir aqui hoje. Não fui eu, foi Deus. Sabe por que eu fui lá? Porque eu sou nutrido do comando de Deus, do amor de Deus. Eu não olho se é de uma religião, se é ateu, se é espírita, se é católica, se é presbiteriano, se é batista, adventista, mórmon, testemunha que é de Jeová, se é budista, macumbeiro, feiticeiro. Eu bato na porta e dou a comida para sustentar. Mas eu quero dar também a palavra. Porque não adianta só alimentar o estômago e não alimentar a alma. A comida do estômago, o que não presta, ela sai. E o que é bom, depois ela se perde e nós sentimos fome de novo. Mas uma alma nutrida faz uma geladeira vazia. Uma alma nutrida do Espírito Santo faz um bujão de gás vazio. Uma alma nutrida do Espírito Santo faz os cestos de pães vazios. Uma alma nutrida do Espírito Santo faz uma rede de um pescador vazia. Uma alma nutrida do Espírito Santo faz uma farinha de panela vazia com pouca farinha. Uma alma nutrida do Espírito Santo faz uma botija sem azeite ou com pouco azeite. Tudo transbordar. Transbordar para nunca mais faltar. Enquanto houver vida, aqui e aí. Uma alma nutrida do Espírito Santo faz contas bancárias vazias. Duplicatas atrasadas, protestadas, serem pagas de uma noite para o dia. Uma alma nutrida do Espírito Santo faz o homem escolher a mulher de Deus para casar e a mulher escolher o homem de Deus para casar. Uma alma nutrida do Espírito Santo é guiado para ir numa loja comprar alguma coisa nutrido pela fé em Deus. Uma alma nutrida pelo Espírito Santo tem compaixão, tem misericórdia daquele que caiu. Uma alma nutrida pelo Espírito Santo odeia o pecado, mas ama o pecador. Uma alma nutrida do Espírito Santo não senta, não compartilha mesa dos escarnecedores. Uma alma nutrida do Espírito Santo não troca uma família por uma prostituta ou por adultério. Uma alma nutrida pelo Espírito Santo não aceita o divórcio. Uma alma nutrida pelo Espírito Santo não faz uma mulher sofrer, um homem sofrer, os filhos sofrerem e os pais sofrerem. Uma alma nutrida pelo Espírito Santo não transforma a igreja em boates, em clubes e teatros sociais. Uma alma nutrida pelo Espírito Santo não transforma a igreja em um prostíbulo com globos, luzes e o povo dançando como se fosse nas boates de Satanás. Uma alma nutrida com o Espírito Santo não usa essas roupas coladas em homens e mulheres, desenhando as partes genitais, porque é desnutrido do temor a Deus, desnutrido do amor a Deus, desnutrido da fidelidade a Deus e se transforma em crentes prostitutos. Uma alma nutrida pelo Espírito Santo só quer ouvir louvores que glorifica, exalta o Deus de Israel. Uma alma desnutrida pelo Espírito Santo fica ouvindo músicas seculares, músicas mundanas, músicas, louvores que não são cristocêntricos. Uma alma nutrida pelo Espírito Santo não tem medo de cova de leões. Daniel era nutrido de Deus, irmão. Aquele jovem era nutrido de Deus. Daniel era tão nutrido de Deus que o próprio rei que o lançou na cova dos leões foi jejuar por Daniel. Daniel era tão nutrido por Deus. Medite em Daniel capítulo 6. Daniel era tão alimentado do poder de Deus que o rei que o lançou na cova dos leões foi jejuar por quem ele lançou. Ficou triste por ter lançado e perdeu o sono. Quem lança homem e mulher nutrida na cova dos leões perde sono.
No outro dia o rei foi na porta da cova dos leões triste, murcho. Daniel, nutrido pelo Espírito Santo, fez o leão dormir e fez o leão de travesseiro, Barabassu Negaravanchais. O homem Daniel, nutrido pelo Espírito Santo, o rei vive, Jesus vive, igreja. Quem for passar na porta da casa de cristão nutrido pelo Espírito Santo, vão passar na porta da minha casa e da tua casa, murcho, e vão dizer: tem vida aí, tem pessoas vivas, tem casamento vivo, tem filhos libertos, tem filhas libertas, tem marido liberto, tem mulher liberta, pagaram as contas, curou a enfermidade, ressuscitou as promessas, ressuscitou mortos, ressuscitou quem estava caído, e o povo vai gritar daqui da minha casa e da tua casa: o rei vive nessa casa, Jesus vive nessa casa. Uma casa nutrida pelo Espírito Santo, uma família nutrida pelo Espírito Santo. Os sambalates, os mesmos que nos lançaram nas covas dos leões, ouvirão de dentro de nossas casas: o rei Jesus vive, nós estamos vivos, fizemos dos leões travesseiros para nossa cabeça, na maçuiana garibelavacias. Oh, nevacian neveceis. Nutre dessa palavra, igreja, que as drogas não lhe conquistam. Nutre dessa palavra que Jezabel não destrói seu casamento, que o prostituto não destrói seu casamento. Nutre com essa palavra do Espírito Santo, que você não vai roubar, não vai dar golpe em ninguém, não vai estuprar, não vai fazer pedofilia, não vai cometer suicídio, não vai sair matando ninguém. Se nutre dessa palavra que você não vai querer fazer justiça com sua própria justiça. Se nutre dessa palavra que você vai ser exaltado. Oh Jesus, quando Davi parou de pecar, Davi parou de adulterar, Davi ali, ele voltou a ser nutrido do poder de Deus. E ele lembrou de uma geração de Saúl, de Mefibosete. Ei, um homem nutrido, uma mulher nutrida da palavra de Deus, manda chamar quem precisa para devolver o que pertence à herança. O filho pródigo só voltou para a casa do pai porque o pai era nutrido do amor de Deus. Eu não sei se seu filho caiu, se sua filha caiu. Eu não sei se seu marido caiu, se sua esposa caiu. Eu não sei. Recebe de volta. E você que largou sua esposa, seu marido, pelo adultério, por Satanás. Você, filho, filha que foi para as drogas, o homossexualismo, o crime, o tráfico, a corrupção, a prostituição. Volta para casa. Deus quer te nutrir com alimento na casa do Pai. Volta para a casa do Pai, volta. Você que anda tocando, cantando nos carnavais, nas micaretas, nas festas juninas, que se passa de cristão, você é desnutrido, você é desnutrida. Quer um trio elétrico? Use o trio elétrico para louvar a Deus, não para chamar que já morreu. Meu irmão e minha irmã, o que está para acontecer é muito mais difícil do que já aconteceu na terra. Mas você, eu, pela infinita graça e misericórdia e compaixão de Deus e amor de Deus, nutridos nessa palavra, nós vamos passar todos os tempos difíceis, sem nos faltar nada, louvando e glorificando o Deus de Israel. Hoje, dia 5 de agosto de 2021, antes de eu entrar ao vivo no estúdio Momento da Palavra, que é uma igreja, um ministério de Deus, o telefone tocou logo cedo. Uma jovem grávida, casal de jovens, esperava a promessa de Deus e se cumpriu a promessa de Deus. Ela ficou grávida. Mas Deus tinha revelado a alguém na terra um aborto. E hoje houve o aborto na gravidez.
e me ligaram de outro país com a câmera, aquele casal lindo de jovens. A mãe do marido daquela jovem, uma pastora, pediu para nós orarmos. E nós nutrimos ele com a palavra de Deus. Deus é tão lindo que nutriu eles com mais a promessa que está viva. E Deus mandou dizer àquele casal, para a medicina foi a morte. Nesse momento ela já fez a curetagem. E Deus disse, para a medicina foi morte. Mas por esses meses eu estou colocando no teu ventre de novo, mãe, a promessa. Deus permite coisas que nós não entendemos. Eu aprendi que nas percas, eu nutrido por Deus, grandes vitórias eu vou alcançar. Quando um homem e uma mulher é nutrido pelo Espírito Santo e a palavra de Deus diminui para crescer e desaparece para Deus aparecer. Diminuímos para Deus crescer na nossa vida. Quando nós somos nutridos pela palavra do Espírito Santo de Deus, no pouco nós aprendemos a viver. Glorificamos a Deus e no muito nós aprendemos a viver e glorificamos a Deus. Paulo era um homem, o apóstolo Paulo, bem nutrido da palavra de Deus. Moisés, Abraão, Elias, Eliseu, Miriam, Ana, Débora, Esther, nutridos da palavra de Deus. João Batista, Jeremias, nutridos da palavra de Deus. Noé estava nutrido da palavra de Deus. Quando se nutre da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, se constrói a arca da impossibilidade. Deus está falando a você. Ainda há tempo para você, antes dos ventos mais fortes te alcançarem. Se nutre do Espírito Santo e da palavra de Deus. Não fica crente desnutrido não, porque a casa cai. Homens e mulheres nutridos pelo Espírito Santo de Deus, constrói tudo com alicerce da rocha da palavra de Deus. Agora eu vou orar pela sua vida e vou pedir a você, se você é uma mulher e um homem bem nutrido do Espírito Santo, você não vai deixar de ser homem e nem mulher para inverter o que Satanás está querendo inverter. Menino nutrido na palavra de Deus nunca será menina. Menina nutrida na palavra de Deus nunca será menino. Por isso que Satanás está levantando esse exército para queimar as Bíblias, para tirar as Bíblias das escolas. Por isso que Satanás está querendo entrar aqui nas escolas e ensinar que menina é menina e menino é menino. Não podemos. O ensinamento não começa aqui na escola, nem no templo da igreja sua. Começa na sua casa. Ensine teu filho e tua filha em sua casa o caminho que deve andar. E mesmo assim não será fácil. Mas ensine o seu filho menino que ele é homem de Deus e a sua filha menina que ela é mulher de Deus. Ensine, porque o que está por vir aí é para derrubar quem não está nutrido no Evangelho de Deus. Se nutre na palavra de Deus que você não cairá. E você que se encontra caído agora em pecado e se encontra acreditando que você não é mais nada, recebe essa palavra que Jesus te ama. Volta para casa do Pai. Procure uma igreja séria que te nutre com a palavra séria, com um pastor bem casado e fiel a Deus. Sai fora desses pastores desnutridos, cheios dos nutrientes de adultério, de prostituição. Saia dessas igrejas, desses pregadores, coaches, que nutrem as suas carnes, mas não nutrem a sua alma. Saia desses ministérios que roubam dízimos e ofertas. Saiam desses ministérios que as paredes são nutridas,
as poltronas são nutridas, os microfones são nutridos de valores caros, e os pregadores são desnutridos de Deus, cheios de Satanás na vida deles. Procure ministério que o pastor é marido de uma mulher só e a mulher é esposa de um homem só. Procure um ministério que o pastor tem casamento, aliança com Deus de Israel. Não deixe desnutridos botar a mão sobre a sua cabeça para poder orar. Não deixe desnutridos orar pela sua vida e pela tua família. Procure pessoas nutridas no Espírito Santo de Deus para orar pela sua vida. Seja um homem nutrido, uma mulher nutrida, bem alimentado, bem alimentada da palavra de Deus, que Deus vai te levantar como um grande profeta, uma grande profetisa na terra. Senhor, meu Pai, abençoa essas famílias. Alimente e nutre o teu povo de Gênesis e Apocalipse. Nutre o teu povo de amor, de misericórdia, de sabedoria, de paciência, de temor ao teu nome, Senhor. Visita mulheres para sentir e homens o teu cheiro, Senhor. Tira dos altares os pregadores, aqueles que tocam instrumentos e cantam desnutridos, e bote os pregadores, os que vão cantar e tocar, o povo nutrido no Espírito Santo. Ó Pai, nutre essa mulher, nutre esse homem agora, alimente esse homem, alimente essa mulher que se sentiu um nada, que estava pensando até em dar cabo na vida, em largar a família, que não tem mais força para orar, que não tem mais força para clamar, não tem mais força para jejuar, não tem mais força para meditar na palavra pelo menos 2 vezes ao dia, ou 3 vezes como Daniel. Levanta essa mulher que está sofrendo, levanta esse homem que está sofrendo e nutre com o teu nome. Levanta uma geração de homens, de jovens e de velhos, nutridos, alimentados, que os jovens voltem a sonhar, os velhos voltem a sonhar, e que podemos profetizar independente da nossa idade, da nossa classe social, da nossa nacionalidade. Poderemos ser um povo de Deus na terra. Nutre a tua igreja, Senhor. Alimente o teu povo antes que as coisas se apertem mais, Senhor. Porque uma multidão vai se perder na terra, mas o povo que está alimentado, nutrido com teu nome, com tua palavra, será um povo conhecido e reconhecido como homens e mulheres remanescentes de Deus. Hoje, nesse mês de Elu, ao mês que chega, ao ano que chega, essa palavra, meu Deus, encontre essa pessoa para nutrir, que o ventre da fé seja abençoado, e esse povo, a partir de hoje, se alimente do Pai, Filho e Espírito Santo, da tua santa e poderosa palavra, e dê testemunho de milagre, de santidade, e que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Você sobreviveu, você que está nutrido da palavra de Deus, você sobreviveu, você vai louvar. Deus cuidou de mim. Você nutrido do Espírito Santo, você vai testemunhar. Deus cuidou de mim, dos meus, e eu sobrevivi com os meus em Cristo Jesus, e estou dando um testemunho de um grande milagre na minha vida, da minha família. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não seja desnutrido da presença de Deus. Seja bem alimentado da presença de Deus. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, Adonai.